E ora boas pessoal, daqui fala o Nikon Gamer e hoje trago-vos aqui mais um vídeo, continuação do vídeo a qual vocês apoiaram muito no último vídeo. Conseguimos bater a meta dos 25 likes e por isso mesmo, como o feedback foi muito bom, estamos aqui a trazer a segunda parte. Hoje não vamos simplesmente explorar a floresta, mas sim uma casa abandonada. E vamos para lá e espero que vocês gostem. Fiquem aí. E boas pessoal, voltamos aqui. Estamos já aqui no início da floresta. Estamos aqui andando e vamos em busca de algo abandonado para aqui. Vou só aqui gravar um pouco do percurso até lá. E depois vou dar um corte. E que é para ninguém vir aqui também, para não haver qualquer tipo de problemas. E vamos a isso. Fiquem por aí. E voltamos agora na casa. E voltamos pessoal, estamos aqui já na casa. E pronto, como podem ver, isso aqui está muito mato. Dá para ver que foi abandonada. Pronto, vamos aqui ao redor. Esperemos que ninguém nos apanhe, ninguém veja. Temos de ter cuidado que isso pode ter aí alguma coisa feita, nunca se sabe. Vamos devagar. Cuidado, não se aproxima muito. Oh, era isso que eu estava a falar. Isto aqui é alguma coisa feia, caraças. Está muito feio, como podem ver. Está a fazer erro. Se mete muito medo, não se aproxima muito daí que isso tem alguma força ou algo agressivo. Cuidado. Aqui outra parte da força, temos que ter muito cuidado pessoal, como podem ver é impossível, está a fazer é impossível de vermos o fundo. E pronto, vamos continuar aqui a andar, esperemos que ninguém nos apanhe, que vai saber, é que não encontramos nada aqui de grave. Isso aqui parece que tem, acho que aqui também tem mais alguma coisa funda, caralho. Parece, pô, vocês estão a meter um bocado de medo. Vamos aqui andar devagar, com muita atenção onde metemos os pés. Fosgas. A casa parece ser um pouco assombrada, não sei. Sei lá que nem encontramos nada de mal aqui, nunca se sabe. Pronto, temos aqui uma abertura da casa. Eu não sei se o que é que havia de ser, talvez um quarto. Só que isso aqui está um pouco desnivelado e acho que não vê para ali. É impossível de ir para ali, mas como podem ver, devia ter algum quarto, uma cozinha. Está mesmo um mato. Tem aqui esse pau enorme, uma flor. Vamos aqui a andar com muita atenção. Cuidado onde metemos os pés, porque nunca se sabe se pode ter mais buracos de pés. Fogo, pessoal. Tem ali alguma coisa branca. Acho que a parede ainda está branca, pessoal. Vamos aqui devagar. Sei lá que ninguém aparece para não fazerem queijo. Não estamos a fazer nada de mal, mas nunca se sabe. Acho que nós estamos a acessar a entrar. Caraças. O céu está muito vermelho. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele está muito vermelho. Tem aqui uma árvore. Fogo. Caraca. Isso aqui sim já começa a meter mais alguma tensão em cima de nós. Fogo, cuidado. Vocês pisaram alguma coisa? Fogo, isso aqui está tudo escuro. Tem mosquitos. Havia um barulho, caralho. Não fez, tem mosquito assim. O mosquito foi contra mim. Vocês estão a virar alguma coisa? O mosquito veio contra mim há pouco. Aqui só me limpar. Caraças. Fogo.
Tem aqui outra abertura da... Pô, eu vi um barulho lá de cima. Parecia um cão. Um cão lá em cima, aqui, ó. Mas caraças, eu vi um barulho. Muito devagar a cair. Fogo. Não sei se é quero entrar já. Oxalá que não tenha nada a cair de vandalismo ou algo do tipo. Pô, isto está tudo um bocado de neve. Está a fazer muito erro. Caraças. Oxalá que a gente não encontre nenhum ritual aqui satânico nem nada de si. Muito cuidado, não temos os pés. Fogo. Pois é, eu já tenho uma fogueira aqui. O princípio está. Tem aqui ossos, pessoal. Tem aqui ossos. Eu vi dizer que fazem rituais satânicos com farinha doce também. Não sei. Fogo. Mas pronto, há quem diga que se calhar servir para alimentar algum cão, não sei. Mas está um pouco estranho. Isso parece ser de peixe e galinha, mas não sei o quê. Não, tipo, parece ser de galinha, mas aqui está um osso que não sei o que é que parece. Isto tem aqui uns dentes, pessoal. Parece de algum cão pequeno, coisa assim, não sei. Tem aqui uma porta, o xadão que não parece ninguém. Isso parece assombroso, fogo. Tem ali um buraco também, não sei. Vejam, pessoal, isso tem aqui pés. Caralho. O que será? Fogo. Ninguém toca aí. Isso é mesmo puro. Isso é pés. Isso é pés. Não, isso é puro. Ninguém toca aí. Pô, eu já saí daqui. Aqui telhas de aranhas também. Mas eu estou a ver o computador. Não sei o que é que é, mas parece alguma coisa de metal e bicuda. Não sei. Parece algum animal que se arrasta aqui para se Não sei, parece ser peles de algum animal. Com muito cuidado. Ei, caraças. Vamos tentar ir para esse lado. Acho que é melhor ir na roda, que isso aqui está fechado. Caraças. Isso aqui parece algum refúgio também, porque vocês que vejam. Não sei, Zé, mas parece que vai até um pouco mais lateral. Um degrau? Nossa. Caralho. Não sei, Zé. Mas porra, parece que alguma coisa já foi para ali. É se vocês virem tem aqui terreno aberto. Não sei, não quero ir para ali. Outro, tem ali árvores a mexer lá dentro. Vamos aqui ver. Aquilo ali o que é? Parece alguém quarto, mas não sei. Está tudo fechado. Aqui pegável. Vamos ver se os pés todos aqui. Muita atenção agora aqui. Fogo. Zé, isso parece muito alto, só que isso já está totalmente velho e deteriorizado. Vocês que vejam, já nem sequer tem o solo do segundo andar, está tudo partido. Vamos ver ali um portão enorme, não sei se dá para ver aqui na câmara. Temos ali umas janelas também, e o céu está vermelho lá atrás. Não sei, está um clima aqui um bocado tenso. Não sei, vamos agora para trás, por este lado. Explorar mais alguma coisa. Com muito cuidado, porque não sabemos o que é que está aí no chão. Deixa eu vir um... Estamos a vir cães, pessoal.
gente continua a explorar. Está a ficar tenso, caramba. Estamos aqui a fazer pouco barulho, pessoal, porque o clima aqui está tenso. Há pouco vimos coelhos. Estamos a vir agora cães. O tempo está totalmente deteriorizado, tudo partido. Nem sequer tem sol, é tudo mato aí por dentro. Caraças. Mais mato aqui para dentro, muito mato. Não sei, tenho um maior medo de entrar aqui dentro. Ou se a gente encontrar alguma coisa que a gente não deseja. Isso aqui está muito escuro, pessoal. Poxa. Não sei se é boa ideia a gente entrar. Alguém que vá à frente, por luz. Alguém que vá. Graças, isso aqui parece alguma zona onde guardavam alguém salto, cena assim. Tenho medo para caramba de olhar para essas coisas e encontrar algo que não esperamos. Oh, isso aqui está tenso. Estou a ficar cheio de calor já. Muito calor já, pessoal. Vamos aqui devagar. Fazer pouco silêncio. Estamos a tipo barulhos como fora. E essa casa nunca mais acaba. Um barulho, é, como se fosse uma pegada. Essa merda continua aí para cima. Precisa ser alguma cabeça, já. Precisa ser que tinha alguma cabeça ali para cima. Cones aqui. Tem aqui alguma coisa estranha. Isso o que é, Zé? Isso parece algum cu. Isso é um cu. Pô, não se faz brincadeiras. Pô, não se faz brincadeiras com isso, é? Isso aqui vai dar o seguinte nome de ar, mas nós não vamos ali sem, no fogo. Ninguém sabe o que é que se pode encontrar para ali, por isso nós não vamos lá para cima. Vamos aqui com muito cuidado. Oh, tem aqui mais cores. Tem aqui mais cores, já. Aqui tem muito portão. Já quase. Tem aqui vestígios de uma mala já antiga, porque está aqui um bocado com musgo. Quantos barrotes, não sei, caramba. Barulhos. A Sofia. Pô, eu não sei se eu quero entrar aqui. Não sei, caramba. Zé. Isso quer dizer que havia... Isso quer dizer que havia alguma coisa aqui para dentro. Pô, eu não sei se eu quero entrar aqui. Alguém que vá à frente. Tem aqui um pau. Está a fazer muita frente da hora aqui. Oi, caralho. Isso aqui não tem nada. Isso parece que tinha um tanque aqui em cima. Se vocês repararem, tem aqui um rastro. Não. Isso aqui se calhar tinha sei lá, uma sanita. Porque vocês repararem, tem aqui louça. Aqui parecia que tinha o cano da descarga. E aqui de cima parece que vinha água dos estanques, como se vê nas casas antigas.
Ja. Grande bicho. Mas esses bichos são Sai para normais. lá, sai. Então quer dizer, imagina que tem aí alguma coisa que está possuída. Não, Oh. Pô, eu senti isso agora na minha cabeça. E esses pás agora aqui, todos disputados para cima e o canal. Tudo de barulho. Uma chaminé enorme. Meti uma chaminé em cima da saneta. Muito legal, pessoal. Caraças. Vocês que vejam isso, tem aqui uma cova. Tem aqui uma buraca. Isso o que é, Zé? Peraí, só volta a chaminé, isso é um fundo. Isso devia ser um forno a lenha. Só que pô, isso é grande Eu estou a forno. meio queimada dele. Isso tem aí coisas de barro. Tipo aqueles que jogam.